Janelas de atribuição. Janelas de atribuição é uma das coisas mais importantes que você tem que entender para saber como que a ferramenta funciona. Como que a ferramenta atribui o crédito da conversão a diferentes anúncios. Ih, Pedro, peraí, não entendi nada. Pensa comigo. Vamos dizer que apareceu ontem um anúncio A para o João. Um anúncio X, tá? Um anúncio X apareceu pro João ontem. Aí o João clicou neste anúncio, o João foi para o site e o João entrou lá, olhou o site, achou o site muito legal, quase comprou, mas aí aconteceu alguma coisa e o João não comprou no site naquele dia. E aí hoje de manhã o João visualiza um anúncio, aparece na frente do João um anúncio Y. Ele não clica no anúncio, mas aparece na frente dele aquele anúncio Y. Aí o João lembra, caraca, eu tenho que realizar a compra naquela loja, daquela peça, nessa loja do anúncio, de uma peça que eu tinha gostado. Aí o João vai no Google, procura o nome da peça, entra no site e realiza a compra. Qual dos dois anúncios é responsável pela conversão? É o anúncio A ou é o anúncio B? É justamente sobre isso que a janela de atribuição trata. A janela de atribuição, ela serve para definir qual anúncio vai ser responsável pela conversão. Durante quanto tempo um anúncio pode ser responsável por uma conversão? Por exemplo, se eu clicar num anúncio hoje e daqui a 30 dias eu fizer uma compra numa loja, o anúncio que eu cliquei hoje, ele pode ser considerado responsável por essa conversão? Sim ou não? Isso depende da fonte de tráfego. Isso depende se o anúncio está sendo feito no Facebook, no Google. Por que depende da fonte de tráfego? Porque as fontes de tráfego, presta atenção nisso, as fontes de tráfego, elas vão te oferecer janelas de atribuição diferentes. Lá no Google, eu posso fazer uma janela de atribuição de 30 dias. Então, sim, no Google, eu posso clicar num anúncio hoje e daqui a 3 semanas eu compro no site do anúncio que eu cliquei 3 semanas antes, eu compro nesse site e este anúncio vai ser o anúncio responsável pela conversão. Só que no Facebook eu não posso fazer isso, porque no Facebook as janelas de conversão elas são somente de 7 dias, mas não só de 7 dias de clique. As janelas de conversão, as janelas de atribuição, quando eu falar janela de conversão, escute também janela de atribuição, você vai escutar os dois nomes por aí. As janelas de atribuição, elas são sempre pautadas em 2 tipos de ações que o usuário faz com o seu anúncio. A primeira ação é o clique e a segunda é a visualização. No caso do Facebook, hoje a gente tem as seguintes janelas de conversão. A gente tem clique em um dia, clique em 7 dias, que essa daqui é a padrão, tá? Sempre vai vir essa daqui nas suas campanhas. Clique em um dia ou visualização em um dia. E clique em 7 dias. Putz, esperei que ficou grande aqui. Clique em 7 dias ou visualização de um dia. E aí, no caso do exemplo que eu te dei anteriormente, que o João clica no anúncio A, então ele clica no anúncio A, no anúncio X, vamos colocar aqui, clica no anúncio X, vamos pegar um dia do mês, vamos dizer que hoje é dia 25. Então, dia 25, o João clica no anúncio X. No dia 26, ele visualiza o anúncio Y. E ele realiza a compra no dia 26. Se a minha janela de atribuição for clique de 7 dias, o anúncio responsável pela conversão vai ser esse daqui. Porque foi o último anúncio que o João clicou nos últimos 7 dias. O Facebook e o Google, eles sempre vão considerar a última interação. Tá? Então, a última interação que você teve com o anúncio. No Google, até tem a opção da gente falar assim, não, o anúncio que converteu é o primeiro anúncio que a pessoa teve contato. Eu não acho muito inteligente essa abordagem. Eu prefiro sempre utilizar o modelo de last click ou last view. O que é o last click ou last view? É que o último anúncio que a pessoa clicou ou o último anúncio que a pessoa visualizou é o anúncio responsável pela conversão. Então, se a minha janela de conversão for de clique em 7 dias, o anúncio responsável pela conversão vai ser o anúncio X. Agora, se a minha janela de conversão for
clique de 7 dias ou visualização em um dia, o anúncio responsável pela conversão vai ser o anúncio Y. Por quê? Porque faz menos de um dia que a pessoa visualizou o anúncio Y. E ela visualizou o anúncio Y mais recentemente do que ela clicou no anúncio X. Tá? Então a janela de atribuição ela serve para isso. Ela serve para escolher para quem que vai ser atribuída a sua conversão. Pedro, tem alguma janela de atribuição que você indica? Eu sempre indico que as pessoas ou usem clique em 7 dias ou clique em 7 dias e visualização em um dia. Tá? Eu gosto muito do clique em 7 dias ou visualização em um dia. Para mim, ela é a mais coerente. Porque às vezes, pensa no padrão do usuário. Ele clicou no anúncio, não comprou, depois ele visualiza o anúncio no dia seguinte. E aí ele, caraca, que lembrei dessa loja. Aí ele vai lá e realiza uma compra. Normalmente eu acredito que esse seja o padrão na maioria das pessoas, porque esse é o meu padrão. Tá? Aí além dessas definições sobralísticas aqui, eu preciso que você veja duas definições muito importantes. A primeira definição é a definição da própria central de ajuda, que ele diz o seguinte: janela de atribuição é o período de tempo antes da conversão, durante o qual os pontos de contato podem receber créditos pela conversão. Ou seja, é como que o Facebook vai dar crédito para conversão a determinados anúncios. E aí ele dá uma explicação aqui. As janelas de atribuição são usadas para indicar a seu modelo de atribuição quanto tempo deve ser examinado antes da conversão para encontrar os pontos de contato e devem receber créditos. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, se você escolher uma janela de atribuição de 7 dias, todas as impressões, cliques ou visitas que ocorrem até 7 dias depois de uma conversão poderão receber crédito pela conversão, tá? E aí o Facebook ele vai te fazer a explicação aqui de uma forma um pouco mais complexa do que eu te expliquei, mas é por isso que eu tô aqui, para facilitar o que está escrito na central de ajuda. E aí a gente tem a explicação mais genial que eu já vi na minha vida sobre janela de conversão, e é com ela que eu quero encerrar essa aula, que é uma pergunta da comunidade Sobral, do Elias. Resolvida Facebook Ads, janela de atribuição. Como funciona a janela de atribuição? E aí veio o Douglas Alves aqui e responde. Imagine que você tem memória curta. Agora imagina que eu te dou um tapa na cara e a janela de atribuição é o tempo que você vai ficar puto comigo, porque eu te dei um tapa na cara. E por consequência, qualquer ação que você tome nesse tempo contra mim é por consequência desse tapa. E aí ele explica. O tapa que eu dei é os anúncios que impactam as pessoas. Sua reação, ou seja, o que você faz depois que a pessoa dá o tapa na cara, é o que as pessoas fazem em relação àquele anúncio, é quando as campanhas recebem o evento. E a memória é o tempo de atribuição, o tempo que você vai lembrar daquele tapa na cara e que você pode tomar ações contra o Douglas por causa desse tapa na cara. É isso que é a janela de atribuição, tá bom? E aí, Pedro, no Google, como é que eu vou fazer para escolher? Porque no Facebook você já deu a letra aqui. No Google vai depender do seu produto. Se você está vendendo geladeira, sua janela de atribuição tem que ser um pouco maior. Por quê? Porque as pessoas demoram mais para decidir qual geladeira elas vão comprar. Se é uma casa, você vai buscar janelas de atribuição maiores. Quanto tempo normalmente uma pessoa acha uma casa e ela finaliza a compra? Você tem que entender sobre o seu nicho. Agora, se é um produto que a pessoa tem que pensar menos, você vai usar as janelas de atribuição menores. Agora, se a pessoa tem que pensar mais, tomar mais decisão, aí você vai usar uma janela de atribuição maior, beleza? Então era isso aí que eu tinha para te falar sobre janela de atribuição e eu te vejo na nossa próxima aula.